enjoos na gravidez. A temida fase dos enjoos acontece geralmente no início da gravidez e termina após o fim do primeiro trimestre, mas isso pode variar de grávida para grávida. Algumas nem passam por ela. Olha só que inveja! O incômodo é sério e causa bastante desconforto para muitas, e por isso eu trouxe algumas dicas práticas do que fazer para aliviar os sintomas e aproveitar a sua gravidez com mais tranquilidade. Mantenha-se hidratada. Vale água, sucos de frutas, especialmente cítricas, e água de coco. Evite ingerir líquidos durante as refeições. Isso pode agravar as náuseas. Faça as refeições menores em maior frequência durante o dia, a cada 2 ou 3 horas. O limão será o seu melhor novo amigo. Pingue algumas gotinhas na boca quando se sentir enjoada. Evite se deitar logo após as refeições. Aguarde pelo menos uns 15 minutos. Coma muita fruta cítrica, uva verde, kiwi, laranja e até mesmo limão. Mantenha calma, é só uma fase, acredite que ela vai passar. Açúcar em excesso. O açúcar simples, além de não ter nenhum nutriente, tem o poder de deixar as crianças pequenas irritadas e agitadas. Sua ingestão excessiva pode aumentar a concentração de insulina no sangue, predispondo o organismo a diabetes e obesidade. Ele também aumenta a quantidade de adrenalina, provocando ansiedade, excitação e dificuldade de concentração. O açúcar é um tipo de carboidrato e, portanto, uma fonte de energia, mas pode causar vício ao organismo e ao paladar, atrapalhando a absorção de alguns nutrientes. Na rotina das crianças, devemos priorizar boas fontes de energia e carboidratos como frutas, legumes, pães e cereais. Alimentos naturais são o melhor caminho para atender às nossas necessidades nutricionais. E tenham cuidado! E vamos ficar alertas com os nossos pequenos. E o nosso programa de hoje está com a presença muito especial do nutricionista Pedro Espinosa. E ele vai falar pra gente sobre a hidratação do idoso. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Deise. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, espero que você volte sempre, que esse assunto é um assunto muito importante. Sim, com certeza. A hidratação nós sabemos que é muito importante pra gente. Imagina pros idosos, não é verdade? Então explica um pouco aí pra gente. Bom, Deise, é importante que todo mundo tenha ciência que uma boa hidratação e um bom consumo de água são vitais para um bom funcionamento do corpo humano. É importante também que as pessoas tenham em mente que a água ela compõe de 55% a 60% do corpo humano. 2/3 dessa água elas são encontradas nas células do nosso corpo, em diferentes tecidos, na corrente sanguínea, no fígado, intestino, rins. Além desses órgãos, entre outros, como a musculatura, que a água está presente entre 70% e 75%, a água também tem uma função no nosso organismo, que é de lubrificar o cérebro, lubrificando articulações, umidificar o ar, direcionando um pouco para o idoso. É muito comum quando o indivíduo ele se aproxima da terceira idade ou já está na terceira idade apresentar alguns problemas articulares. A água também possui uma função nas articulações, no sistema ósseo, que é lubrificar também e diminuir o impacto. Então, de modo geral, a água é importante em todos os estágios da vida, desde o recém-nascido até a terceira idade. Com certeza. E o que contribui, Pedro, para a desidratação de um idoso? Então, são diversos fatores que acabam contribuindo para esse processo de desidratação. Entre eles, a gente pode citar a baixa ingestão de líquidos na dieta do idoso. A pele fina do idoso, ela também contribui para um processo de desidratação um pouco mais rápido que a nossa pele. O que pode contribuir também para a desidratação no idoso é a exposição a um tempo muito prolongado ao sol, principalmente nos horários de pico. É muito comum também uma coisa que ninguém leva em consideração. A gente costuma ver muito, por mais que seja muito quente o tempo, o clima no dia, um idoso agasalhado justamente para poder se prevenir de gripes, resfriados. Esse processo de se agasalhar, principalmente numa alta temperatura, ele acaba aumentando a sudorese, que também contribui para o processo de desidratação desse idoso. E os sintomas, Pedro, da desidratação de um idoso? São diversos os sintomas, mas os mais comuns a gente pode apresentar aí: boca seca,
boca pegajosa também, a pele muito seca, é muito comum a pele ficar arranhada do idoso, ficar russa com muita facilidade. É muito comum também o idoso apresentar muita dor de cabeça, sonolência, diminuição da frequência urinária, do volume de urina, prisão de ventre e ressecamento das fezes. Meu Deus, e a quantidade de líquida que você indicaria para o idoso? Então, atualmente, a gente tem a Organização Mundial de Saúde que ela preconiza uma ingestão de água de 2 a 2,5 litros para um idoso, para um indivíduo já na terceira idade. Porém, nós temos que levar em consideração o fator atividade física desse idoso e essa rotina. Por isso que é importante procurar um profissional nutricionista para a gente poder trabalhar essa hidratação adequada. Porque tem idoso que está aí na ativa, fazendo atividade física. Aí Verdade. tem alguma diferença de um para o outro? Tem sim. Principalmente em períodos próximos à atividade física, a gente tem que ter um cuidado redobrado com esse processo de hidratação do idoso. E principalmente nesse calor que está fazendo aqui agora, um idoso que faz atividade física, a gente soma o fator térmico mais atividade física, a rotina desse idoso, então a gente tem que ter um cuidado 3 vezes maior. E quais são as dicas que você dá aí pra gente? Então, primeiramente, é muito importante que o idoso saiba a importância desse consumo de água, que ele realmente consuma. Porém, nós, como profissional da área de saúde, nutricionista, nós sabemos que, às vezes, o simples fato de consumir água é um martírio na vida de um idoso. Ele apresenta muita dificuldade, às vezes porque pode dar uma sensação de enjoo. É muito comum também pela idade, já por ser idoso, está diminuído essa vontade, essa sede, essa vontade de consumo de água. Então a gente utiliza de alguns artifícios para poder tentar fazer uma boa hidratação desse idoso. A gente pode introduzir algumas bebidas isotônicas, principalmente quando ele faz atividade física. A gente pode introduzir para ele também suco de frutas, algumas frutas ricas em água, que a gente pode citar aí, por exemplo, a melancia, o melão, a uva, a laranja. É bem líquido, né? Isso, são 80%, 70% compostas de água, além das vitaminas, dos minerais que a gente consegue encontrar nelas. Na dieta sólida, no almoço, que ele pode adicionar ao prato, existem alguns alimentos também ricos em água que a gente pode estar colocando para poder contribuir. Por exemplo, a gente tem a abóbora, nós temos o pepino, entre outros diversos alimentos que a gente pode estar incluindo na dieta. Porém, é importante a gente ter 2 ressalvas. A primeira é que o idoso ele deve realmente procurar um acompanhamento, porque quando o indivíduo ele chega nessa terceira idade, geralmente ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de alguma doença, uma hipertensão, um diabetes. Então a gente tem que ter o cuidado com o consumo desses alimentos. Então, um profissional nutricionista, ele vai orientar referente ao consumo e ao que é mais adequado de acordo com a individualidade dele. E segundo, é que a água, ela não é substituída por nenhum desses alimentos. Então, a gente pode estar orientando aí também o consumo de água saborizada, que além de absorver alguns dos nutrientes, a gente acaba dando um gostinho bem sutil à água. Refrescante agora no calor. Exatamente, e facilitando o consumo de água desse idoso. Ai, que bom. Pedro, agora fala aí pra gente onde você atende, né, para as pessoas te procurarem. Eu atendo no edifício Palladium, 11º andar, sala 1104, de segunda a sábado. Aí você quer deixar seu telefone para contato? Sim, posso deixar meu telefone de contato, DDD 22 99868 4140, ou no meu Instagram também, @pedroespinosa_nutri. Mas você atende também em Macaé, não é verdade? Sim, atendo em Macaé na empresa NutriQualiFit. É uma empresa totalmente voltada para atendimento clínico. Ai, que bom. Muito obrigada. Por nada. Volte sempre. Obrigado. E vocês aí de casa, um abraço e até o próximo programa.